Amém, queridos. 8 horas em ponto, é hora da gente começar, então, a nossa reunião de oração. A primeira coisa que eu quero fazer é pedir para você fechar os teus olhos. Eu sei que se você estiver dirigindo, você não vai fazer isso. Se você estiver em algum lugar onde você não possa fazer, não tem problema. Mas se você estiver tranquilo na sua casa, agora feche os teus olhos. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Nos dirigir a Ele agora, em nome de Jesus. A nossa comunhão com o Pai foi restaurada no sacrifício de Jesus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Por isso que nós estamos fazendo aqui agora não é em vão. Deus está conosco, Deus está conosco em todo o tempo. Deus está conosco quando nos reunimos presencialmente em determinados locais, como o templo, como nas casas. Deus está conosco quando nos fechamos sozinhos no nosso quarto para o nosso momento privado com Ele. Deus se faz presente. Então nós vamos orar e Deus está conosco agora nessa reunião online, eu tenho certeza disso, que Ele está aqui onde eu estou, está aí onde você está, onde quer que você esteja, a presença dele é real. Creia nisso, porque se você não crê nisso agora, fica difícil você ouvir a voz do Senhor. Então coloque-se diante dele. Eu vou orar por todos nós agora. Pai, nós queremos, antes de qualquer coisa, te agradecer, ó Deus, porque nós temos essa convicção de que o Senhor está conosco, ó Pai, e o Senhor está conosco sempre, ó Pai. Não há um lugar para onde, ó Deus, podemos ou possamos nos dirigir, ó Pai, e conseguiríamos, quem sabe, fugir da Tua presença. Não que seja esse o nosso desejo, não que fosse esse o nosso desejo, mas, ó Pai, nós cremos na presença maravilhosa do Senhor, presença protetora, presença do Senhor que é o nosso provedor, do Senhor que é quem nos livra, do Senhor que é quem nos abençoa, do Senhor é quem nos dá o livramento de cada dia, assim como o pão de cada dia, ó Pai. Obrigado pela Tua presença real na nossa vida. Obrigado por ter feito de cada um de nós, teus filhos e filhas, templos do teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos porque sabemos que não somos merecedores por causa do pecado, por causa dos nossos pecados, por causa dessa natureza pecaminosa, mas nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu perdão, ó Deus, oferecido, ó Deus, na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, ó Pai. Ó Deus, e nós queremos dizer que nós cremos, Senhor. Nós cremos que nada mais pode nos separar deste amor tremendo do Senhor para conosco. Ó Deus, amor este revelado em Jesus. Amor que está em Cristo Jesus, ó Pai. Obrigado por estar na nossa casa. Obrigado por estar conosco quando estamos no nosso trabalho. Obrigado por estar conosco quando, ó Deus, estamos simplesmente descansando, quem sabe brincando com os nossos filhos ou tendo um momento agradável com os nossos amigos. Obrigado por estar sempre conosco, ó Pai. Ó Deus, nós nos reunimos e nos unimos em oração agora, ó Pai. Nos reunimos aqui nesse sistema, ó Pai, de Facebook, nessa live, mas nos unimos com fé, ó Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor ouve as nossas orações, a Tua palavra diz que o Senhor nos recebe em Tua presença, ó Deus. Então, Pai, nós estamos agora unidos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz em meio a tantas outras vozes que temos ouvido nesses últimos dias, vozes que às vezes até nos deixam confusos. Ora dizem que é isso que está acontecendo, de repente vem uma notícia diferente, de repente vem um vídeo antigo, já fora de contexto, e confunde a nossa mente. Ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, porque a Tua voz ela é verdadeira, Pai. A Tua voz ela é precisa, exata, ela acalma o nosso coração. Ó Deus, e é por isso que nós estamos reunidos e unidos em oração nessa hora. Fala conosco, nos abençoe. Ó Deus, que esse tempo seja um tempo abençoador para a Tua igreja, Nova Esperança em Orlando, que está, aqueles irmãos e irmãs que já estão conectados conosco, e aqueles irmãos e irmãs também de outros lugares do Brasil e de outros lugares que também estão conectados conosco. Ó Pai, ó Deus, que esse momento seja um momento em que a Tua paz vai ser experimentada profundamente, ó Pai. Que nós possamos nos acalmar diante do Senhor, nos aquietarmos, ó Deus, diante da Tua presença poderosa e ao mesmo tempo doce, ó Deus. Ó Pai, que possa se fazer bonança
no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa mente, Pai, que nós possamos sentir a doce presença do Espírito Santo, ó Pai, e que essa presença faça diferença nesse momento de vida que nós estamos, nesse momento em que nós estamos enfrentando. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como eu disse no início, nós vamos meditar no Salmo 126. Eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia, abra no Salmo de número 126. Este é um salmo que sempre falou muito ao meu coração, e é um salmo, eu sempre volto a este salmo, fez e continua fazendo muita diferença na minha vida em momentos especiais, momentos difíceis. Eu não quero ficar falando sobre momentos difíceis, eu não quero ficar aqui dramatizando o que nós estamos vivendo. Nós já temos aí todas essas outras informações e meios de comunicação que já têm causado, né, emoções fortes a todos nós. O que nós queremos é, a partir de uma situação semelhante de crise no povo de Deus no passado, entender o que nós, como filhos de Deus, como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus, podemos e devemos fazer para que nós tenhamos paz, para que nós possamos vencer esse inimigo invisível, para que nós possamos lá na frente, e que seja lá na frente não muito distante, mas olhar para estes dias, olhar para trás e perceber que, de fato, como ler a palavra de Deus. Salmo de número 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muito bem, queridos. A gente vai fazer um comentário sobre esse texto, trazer algumas aplicações práticas para a nossa vida, e que essas aplicações sejam relevantes para todos nós, como eu tenho dito desde o início dessa live, que a palavra do Senhor possa trazer calma ao nosso coração, à nossa mente, possa nos levar a confiar no Senhor e a descansar nele. Muito bem, este salmo, assim como outros, mais precisamente a partir do Salmo 120 até o Salmo de número 134, ou seja, nós estamos falando de 15 salmos do livro dos Salmos, são chamados de cânticos de romagem, ou de romaria, ou de subida. Ou seja, eram músicas, canções entoadas pelo povo de Deus em determinados momentos, em determinadas circunstâncias. Bom, eu imagino que não era somente em determinadas circunstâncias, foram compostos e utilizados para que as famílias, quando subissem a Jerusalém para prestar o seu culto nas celebrações importantes do povo de Israel no passado, como a Páscoa, o Pentecoste, Tabernáculos, eles cantavam estas canções, estes salmos. Ali eles declaravam a sua fé no Deus que eles criam, no Deus que eles conheciam, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o Salmo 126, então, é um desses salmos utilizado pelo povo de Deus como um salmo, uma música de romaria, enquanto as pessoas, os crentes, subiam para prestar o seu culto e a sua adoração a Deus, entoavam estes cânticos, e o Salmo 126 é um deles. É bem possível, e a maioria dos biblistas e comentaristas bíblicos concordam, que este salmo foi composto depois do exílio da Babilônia. Os irmãos que estão mais familiarizados com a história da Bíblia, nós sabemos que Deus prometeu ao seu povo uma terra, é a terra prometida, aquela terra que mana leite e mel,
e Deus cumpriu essa promessa, entregou essa terra nas mãos deste povo. Na ocasião, Josué liderou a conquista dessa terra, houve a distribuição da terra pelas tribos, as 12 tribos de Israel, e o povo começou a viver ali, porém o povo se contaminou com outras culturas, com a religiosidade profana de outros povos, e Deus então age, e eu sempre digo que, principalmente fazendo uma leitura bíblica, mas já à luz do Novo Testamento, que Deus não castiga os seus filhos, mas ele disciplina os seus filhos, e quando o faz com amor. Então, Deus usa primeiro o Império Assírio para dominar o Reino do Norte, e depois o Império Babilônico para dominar o Reino do Sul, e então a Palestina, sobretudo a cidade de Jerusalém, ela é destruída, ela é saqueada, a maioria das pessoas foram levadas então para o cativeiro da Babilônia, poucas pessoas ficaram em Jerusalém, houve muita morte, e foi um período muito difícil para o povo de Deus. Porém, 70 anos depois, Deus vai usar Ciro, rei da Pérsia, para pôr em liberdade, para permitir que aqueles que estavam cativos na Babilônia pudessem voltar para a sua terra e reconstruir a cidade e o templo do seu Deus, do Deus do povo dos hebreus, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir a vida, reerguer o altar. E então isso vai acontecer depois de 70 anos desse povo ter sido então levado para o cativeiro, aproximadamente 70 anos. Então, quando nós sabemos pela história que nem todas as pessoas voltaram para a Palestina, nem todas voltaram para as regiões de Jerusalém, muitos ficaram onde estavam, de modo que a volta foi boa, mas muitos desafios ainda tinham que ser enfrentados. Esse salmo fala exatamente sobre esse momento bom e, ao mesmo tempo, difícil. Bom porque Deus usa Ciro e permite o povo voltar para a Palestina, mas difícil porque esse povo chega lá e está tudo em ruínas, está tudo destruído. Eles lidam com uma situação que eles não esperavam. Então, permita-me fazer a exposição do texto propriamente dito. O texto começa dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Queridos, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, Deus, historicamente, o Salmo está falando exatamente desse momento em que Ciro permite o povo voltar para Jerusalém e reconstruir os muros, reconstruir a cidade, retomar a vida, reconstruir o templo. Agora, presta atenção, que não havia dúvida nenhuma que esse povo tinha a forte convicção de que o fato de estarem livres da escravidão, do exílio, da Babilônia, era fruto do agir de Deus. Ciro permitiu, mas era Deus quem estava usando Ciro para permitir que o seu povo recomeçasse a vida daquele lugar onde eles não deveriam sair. Por isso o versículo diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ficamos como quem sonha. De repente, Ciro entende o que está acontecendo, a história daquele povo, a história dos grandes impérios, nos permite dizer que não estava ali apenas o povo de Deus, os israelitas, mas outros povos estavam ali, outras nações estavam ali, também dominadas, subjugadas pelo império. Entretanto, é Israel que é posto em liberdade, são os filhos do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou seja, há uma intervenção na mente de Ciro para que ele pudesse permitir, incentivar, inclusive capacitar com recursos financeiros e cartas para que esse povo não fosse atacado na sua viagem de volta para Jerusalém.
Deus fez isso não com todos os povos que estavam ali subjugados, mas apenas com este povo, que era o seu povo, o povo da aliança, o seu povo amado, escolhido, o povo de Deus. E o texto diz que quando o povo recebe essa notícia, eles ficam como quem sonha. O que é ficar como quem sonha? Sabe quando acontece algo extraordinário na sua vida e você fica, não acredita, é isso mesmo que está acontecendo? O que é que está acontecendo? É algo muito bom acontecendo, é algo tremendo. E aí você começa a sonhar e a vislumbrar o futuro e as coisas que Deus está fazendo aqui agora, o que vai acontecer no futuro vai ser muito bom, porque Deus restaurou, Deus fez uma coisa grandiosa demais, e foi assim que este povo se sentiu quando Deus, através de Ciro, permitiu que ele saísse da Babilônia e fosse de volta para a cidade de Jerusalém. Diz o versículo 2 que a boca se encheu de riso e a língua de júbilo. Não havia possibilidade de outro sentimento, era alegria, era júbilo. Todas as vezes que nós percebemos o agir de Deus na nossa vida, meus queridos irmãos e irmãs, esse sentimento flui naturalmente dentro de nós. É impossível contemplar a bênção de Deus e continuar resmungando, reclamando ou ignorando. Não, Deus fez o que ele é obrigado a fazer. Não, Deus não é obrigado a fazer absolutamente nada. Deus é livre. Deus é livre e nós precisamos de Deus na nossa vida, e quando nós percebemos esse agir de Deus, nós precisamos nos alegrar com isso. Foi esse sentimento que encheu a boca do povo quando recebeu essa notícia de libertação, de poder recomeçar a sua vida. A boca se encheu de riso, a língua de júbilo. Isso era tão visível entre todos que estavam ali, que diz o texto que então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Imagine só, você é abençoado de tal forma e a alegria do Senhor flui nos teus lábios, na tua face, e você sente essa alegria de forma tão forte dentro de você, que aqueles que olham para você vão dizer, olha, de fato, você é uma pessoa que teme a Deus e o seu Deus é grandioso. Eu posso ver que esta alegria não é uma alegria comum, não é uma alegria humana, não é uma alegria passageira, mas é algo divino da tua vida. O texto diz que as nações afirmavam isso, testemunhavam acerca do agir de Deus. Isso era motivo de grande alegria. Essa é a primeira parte do texto. Já em Jerusalém, o seu povo enfrentando a dificuldade de reconstruir, muita miséria, muita pobreza, poucas pessoas dispostas, outras preocupadas mais com a sua própria casa do que com o templo. É nesse cenário que vai surgir Esdras, Neemias. Nós temos ali os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, que se levantam com voz profética. O que é isso que vocês estão fazendo? Por que vocês estão preocupados apenas com as vossas casas apaineladas, ou seja, em ter casas luxuosas, quando a casa do Senhor continua em ruína, quando o povo, a cidade, de alguma forma, as coisas não estão bem. A nossa prioridade são as coisas de Deus. E nós sabemos disso hoje. Jesus disse isso em buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas é comum, é muito comum, em tempos de crise, de escassez, nós esquecemos de que existem prioridades, principalmente no que diz respeito à nossa vida financeira, à administração dos nossos bens, como bons mordomos do Senhor que somos. Queridos, mas a segunda parte do texto, que é a partir do versículo 4, quando diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe, vai revelar esse momento difícil que o povo está vivendo agora. Ou seja,
Deus libertou, Deus abençoou, Deus restaurou. Aleluia, glória a Deus, estamos felizes. Mas de repente caminhamos, viajamos, chegamos num lugar e a gente percebe que as coisas não estão tão bem assim. Deus restaurou, nos colocando em liberdade, mas existem muitas outras coisas que precisam ser resolvidas. E agora o povo está diante dessa situação, essas coisas precisam ser resolvidas. Então aqueles crentes se levantam e vai dizer, e o salmista vai escrever: restaura, Senhor, agora a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Queridos, o que o salmista está dizendo aqui? Vamos pensar nessas torrentes no Negueb, vamos pensar em tempos de seca, a região do Negueb, sem chuva, sem água, todos aqueles riachos, o leito seco, porque não havia mais água, e de repente começa a estação da chuva, ou a chuva começa a cair, e vem aquilo que como que nós chamamos no Brasil, tromba d'água. Como se fosse uma tromba d'água, a água cai lá longe, a chuva, Deus manda a chuva, e ali aquilo vai inundando todos aqueles leitos ressecados, e de repente aquela água traz a notícia de que a terra não está morta, existe vida nela, existe esperança, e aqueles então que semearam, crendo que essa água viria no tempo certo, que Deus a mandaria, ia fazer com que a semente brotasse ali, o fruto seria bom, porque a boa semente da fé, da esperança foi lançada. Ou seja, a oração de restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Senhor, nós precisamos de uma intervenção rápida. Nós precisamos que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor nos atenda e que o Senhor venha ao nosso encontro e determine com a tua palavra de poder, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Mas nós não podemos mais esperar, nós carecemos da tua intervenção. Senhor, apressa-te em ouvir a nossa prece, a nossa oração. É isso que o salmista está escrevendo aqui. É isso que o salmista está escrevendo aqui. E baseado na sua própria experiência de vida, ou na experiência do seu povo, que experimentou o livramento do Senhor de forma forte no passado, lá no Egito, e em tantas outras situações ao longo da história, com batalhas que foram enfrentadas, e agora tendo recebido a carta de libertação do domínio de Ciro, rei da Pérsia. Baseado nisso, ele sabe que Deus é quem restaura, Deus é quem abençoa, Deus é quem cura, e que nós devemos semear nessa palavra e crer que ainda que tenhamos que viver momentos difíceis da nossa vida, Deus virá ao nosso encontro e nós vamos com júbilo ceifar, com júbilo juntar os nossos feixes. Queridos, esse texto fala de 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. O passado, alguns dizem que a gente tem que tomar cuidado com o passado. Eu concordo. A gente tem que saber como a gente olha para o passado. Mas se a gente souber usar o passado da maneira correta, a gente não precisa viver do passado. Mas a gente pode usar o passado para nos fortalecer. Porque o passado registra experiências que nós tivemos com Deus em determinados momentos da nossa vida. Experiências que nós tivemos na nossa igreja, com os nossos irmãos, em determinados momentos. O passado, ele nunca é esquecido. E nós precisamos trazê-lo à memória. Como o profeta Jeremias disse, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Esperança. Então, no momento do medo, no momento da luta, no momento da crise, como essa que nós enfrentamos agora, e aquela crise sua pessoal, que talvez não tem nada a ver com o coronavírus, mas é uma enfermidade que você enfrenta, é um problema familiar que você enfrenta, é um problema de burocracia, é um problema financeiro. Nós estamos preocupados com finanças, sim. Quem não está preocupado? É claro que nós nos preocupamos, mas
trazemos à nossa memória a palavra de Cristo, nos preocupamos com as coisas certas, voltamos a nos preocupar com as coisas certas e Deus vai suprindo cada uma das nossas necessidades. Mas eu quero convidar você a olhar para o teu passado, para a tua história de vida e lembrar de onde você saiu, de onde você foi tirado, o que aconteceu na sua história. É impossível você ser um crente no Senhor Jesus. Eu estou me dirigindo aqui à igreja, aqueles que creem no Senhor Jesus e que o declararam de fato como seu Senhor, entregaram as suas vidas, crendo que Ele é Deus presente, que Ele é Deus vivo. É impossível você dizer que crê nesse Jesus e não ter um momento de grande júbilo provocado na sua vida por esse Jesus tremendo, pelo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso é real. Isso é real. Eu me lembro de uma situação, deixa eu falar um pouco da vida de imigrante aqui. Quando eu e Vanessa chegamos aqui em 2007, nós fomos para Boston, nós começamos a nossa vida ali. Isso durou 40, 45 dias. Perdemos quase todas as economias que trouxemos do Brasil na ocasião, porque alugamos um apartamento, tivemos que pegar o apartamento, perdemos dinheiro e muitas coisas difíceis começaram a acontecer. Eu me lembro quando nos despedimos da igreja, que apesar de apenas 40 e poucos dias ali naquela cidade de Boston, em Massachusetts, nós já estávamos frequentando uma igreja. Eu não estava servindo como pastor, frequentava aquela igreja, e quando tomamos a decisão de deixarmos a cidade de Boston e descermos um pouco mais para a cidade de Nova York, onde a mãe da Vanessa mora, e mora até os dias de hoje, o pastor da igreja se despedindo e orando por nós num culto de domingo, o último culto que participamos ali, ele disse assim: "Ora, não vai ser fácil, mas vai ser bom." Queridos, eu olhando para trás, de fato, não foi fácil. Estava difícil ali em Boston, ficou mais difícil ainda em Nova York, mas passado determinado tempo, nós começamos a entender, Vanessa, como foi bom para nós, como casal, como família que começou a existir ali com a chegada de Manuela e com as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para que nós pudéssemos cuidar como pastores, oferecendo a nossa amizade, o nosso companheirismo e o nosso serviço pastoral. Eu me lembro que eu estava numa tentativa de sobreviver. Eu e Vanessa ajudávamos um bispo de uma igreja brasileira aqui nos Estados Unidos que estava plantando esta igreja em algumas regiões ali do norte, da região próxima de Nova York, New Jersey e até Connecticut. E nós viajamos algumas vezes com esse bispo e sua família nessas reuniões de igreja, e ele nos ofereceu trabalho. Eu e Vanessa fomos trabalhar com ele na empresa dele, nos abençoou bastante naqueles dias, fazendo limpeza de cozinhas industriais e de escritórios, normalmente à noite. Eu me lembro numa dessas situações, é até engraçado a gente contar isso hoje, muito frio, no Brooklyn. Vanessa tinha ido comigo na primeira limpeza, na segunda eu falei, não, de jeito nenhum que eu quero que você volte para aquele lugar. E eu fui sozinho com outros funcionários da empresa, e eu estava ali limpando uma pia, essas pias grandes industriais, que vem aquela torneira do alto, assim como a gente vê nos filmes, e quando eu puxei aquele negócio, o cano estourou, e a despeito do frio, porque o acidente não perguntou se estava frio, se não estava frio, começou a cair aquela água gelada em cima de mim, e eu sentei naquele chão imundo, porque de fato estava imundo, por isso nós tínhamos sido contratados, e ali aquela água caía, eu não conseguia me levantar, eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O Senhor prometeu tantas coisas para a minha vida, e eu vim crendo nas tuas promessas, olha a situação em que eu estava. E eu me lembro, queridos, que naquele dia eu conheci 2 amigos, e eles ficaram tão preocupados comigo, que vieram e falaram, Sandro, isso aqui não é o lugar para você. Nós conhecemos o outro pessoal aí. E aí eles me apresentaram para esse outro pessoal, para essas outras pessoas, e Deus me levou para trabalhar no Wall Street. Olha que coisa legal. Eu já contei isso na igreja algumas vezes, né? Meus amigos perguntavam, onde é que você está trabalhando, Sandro? O que você está fazendo? Eu trabalho no Wall Street, que chique! No Wall Street, Wall Street, Nova York, downtown ali.
pertinho do touro, pertinho do boi. Eu só não falava o que eu fazia, porque eu ainda não tinha me acostumado ainda com essa coisa de que aqui a gente faz e com toda a dignidade, a bênção de Deus está sobre a nossa vida. Deus restaurou a minha sorte, me tirou da limpeza de cozinha industrial e me ensinou a engraxar sapatos. E eu fiquei ali naquela posição por quase um ano. E eu e minha esposa começamos a trabalhar juntos, ali fizemos amizade com pessoas tremendas, que inclusive participaram conosco da nossa igreja. Depois, a Renata que está aí conosco, foi uma bênção. E eu pensava, puxa vida, é isso. Como é que você consegue perceber o agir de Deus? Talvez naqueles dias eu não conseguia perceber que Deus estava movimentando a minha vida e me preparando para aquilo que Ele me chamou para vir fazer aqui neste país. Eu vi de fato como é a vida de um imigrante que luta, que deixa sua família, muitos filhos. Alguns vêm primeiro o marido, depois a esposa, depois os filhos. E esse distanciamento, algumas pessoas conseguem se documentar, outras não conseguem se documentar. Queridos, é uma terra que mana leite e mel, só que não. Mas tem os seus desafios, as suas dificuldades. Eu fui começando a entender isso como nunca tinha visto antes. Deus estava me preparando para hoje estar à frente de uma igreja, ainda que sendo pastor auxiliar, que sou do pastor Wesley, com muito orgulho, com muita gratidão, a pastorear o rebanho de Deus e a comunidade. Não é apenas a igreja, mas a comunidade brasileira de uma forma total. Deus nos coloca na sua escola, mas quando eu olho para trás, se naqueles dias eu não conseguia perceber de forma tão clara a bênção de Deus, hoje eu percebo. Eu percebo o quanto Deus estava cuidando de mim, o quanto Deus estava cuidando da minha esposa e o quanto aquele trabalho que inicialmente eu tive dificuldade de realizar estava sendo importante para a minha vida, por tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, mas até para as minhas finanças. Muito tempo depois, já são quase 14 anos que nós estamos aqui vivendo nos Estados Unidos. E o que nós podemos dizer é que nós oramos esse salmo muitas vezes, quando o Senhor restaurou, quando o Senhor abriu as portas. Irmãos, vocês têm ideia do que é você ser convidado como pastor para assumir um trabalho, plantar um trabalho? Eu fiquei como quem sonha. Deus ali estava me legalizando a minha esposa. E presta atenção, quando nós decidimos vir para os Estados Unidos e entendemos que era a vontade de Deus, algumas pessoas já acostumadas com essa vida de imigrante nos disseram o seguinte: mas vocês não podem ir casados. Quando nós tomamos essa decisão, nós não estávamos casados ainda, estávamos noivos. Só que Deus falou conosco: vocês vão para onde eu estou mandando, creiam que eu estou enviando, mas vocês precisam estar casados primeiro. Vocês não podem ir separados. A ideia de pessoas era que nós chegaríamos nos Estados Unidos e usaríamos de algum método aí, como casamento, etc. e tal, para conseguir a legalização nesse país. Nós obedecemos a Deus, contrariando muitas pessoas, e que falaram isso para o nosso bem, ou pensando no nosso bem, com certeza. Quando Deus abriu as portas da Igreja Presbiteriana Americana e me acolheu como pastor, Ele estava também abrindo as portas para minha esposa, porque estávamos casados. E hoje, com a bênção de Deus, estamos legalizados e vivemos em paz neste país. Vale a pena trazer à memória o que Deus faz na vida da gente. Presta atenção nisso. Preste atenção nisso. Deus um dia prometeu para mim com todas as letras: um dia eu vou restaurar a tua vida e o teu ministério. Algumas pessoas que me conhecem sabem exatamente a referência que eu estou fazendo a vocês. Irmãos, o Senhor restaurou a minha vida e o meu ministério. Porque Deus é um Deus de restauração. Deus não joga fora. Deus não lança fora aquele que Ele chamou, que Ele ama. E eu estou dizendo
isso, compartilhando isso com você, para que você sinta isso na sua vida. Você é filho de Deus, você é povo de Deus. Quando você está vivendo dias difíceis, isso não significa que Deus te abandonou, essa aliança é perpétua, você foi lavado no sangue do Cordeiro Santo, Jesus Cristo. Só que não. Deixa eu te explicar isso. É porque às vezes a gente tem a falsa percepção ou falso entendimento que o fato de sermos de Deus, nós não vamos enfrentar adversidades como aqueles que não são de Deus enfrentam. E ficamos questionando a nós mesmos e ao próprio Deus o porquê de tantas coisas. Queridos, nós já fomos lavados no sangue do Cordeiro. A culpa do pecado já foi retirada de sobre nós. Não há mais condenação. O caminho está livre, o véu se rasgou, nós fomos encontrados, nós fomos achados pelo Senhor. Mas nós continuamos a viver num mundo corrompido. Nós, lamentavelmente, continuamos praticando pecados. A ideia de sermos santos é que isso diminua, que nós possamos crescer, que nós possamos viver mais e mais em santidade, mas nós ainda vivemos neste mundo. E vivendo neste mundo, nós também somos alvos de coisas ruins que acontecem. Eu digo sempre que às vezes nós mesmos provocamos essas situações, em outros momentos, pessoas provocam situações difíceis na vida da gente e até atos de pessoas que não estão pensando na nossa vida, na gente, diretamente podem nos prejudicar. Nós sofremos tudo isso, mas nós devemos sofrer e enfrentar toda e qualquer situação como o povo de Deus no passado enfrentou e registrou aqui. Aqui está dizendo o seguinte, que olharam para o passado para se fortalecer e no presente, diante da sua dificuldade, não havia outra coisa senão clamar aquele Deus que havia restaurado no passado para que pudesse restaurar novamente, ainda que fosse uma situação emergencial. Restaura, restaura, Senhor, restaura, Senhor. Queridos, e existe o período do clamor, o período da intercessão, o período da oração. Eu já vi Deus respondendo orações de imediato, de eu orar aqui agora, abrir a porta da minha casa e a resposta está ali diante de mim, diante dos meus olhos. Mas eu já vivi na minha vida, acompanho a vida de irmãos e irmãs da igreja que estão num momento intenso de oração por causa das suas lutas. Vocês estão entendendo isso, meus queridos? Pode demorar um pouco, pode demorar porque Deus tem tempo para tudo, mas isso não significa que Ele não ouviu a tua oração, isso não significa que Ele te abandonou. A presença dEle é real, é verdadeira, Ele está tratando. O que nós fizemos para sermos vítimas do coronavírus? Nós não fizemos nada. Ou pelo menos, creio que nós não fizemos nada. Alguém fez? Talvez não. O que nós sabemos é que começou na China, e só isso. Mas está chegando na vida de todos. Na vida de todos. Mas nós precisamos crer que o Deus que restaurou situações e vidas no passado é o Deus que restaura hoje. É o Deus que restaura hoje. Queridos, nós precisamos crer nisso e precisamos nos unir nesses dias difíceis. Muitos de nós estamos proibidos de sair das nossas casas. Outros têm um pouco mais de liberdade. Mas onde quer que nos encontremos, nós devemos intensificar as nossas orações, porque aqueles que semearem voltarão com júbilo. Voltarão com júbilo trazendo seus feixes. Aquele que intensificar e semear com muita oração, buscando em Deus, com júbilo ceifarão. Que essa experiência de vida e essa
esperança desse povo, afirmado nesses 2 últimos versículos, depois de orarem e clamarem e buscar a presença de Deus, possa fazer parte da minha e da sua vida. Que a alegria do Senhor possa fazer parte. Que a alegria do Senhor possa inundar a nossa mente. Dias difíceis? Sim, são dias difíceis. Já vivemos outros dias difíceis? Já vivemos outros dias difíceis. Quem foi o nosso socorro? Quem foi presente na nossa vida? Quem é que nos deu paz? Em quem podemos descansar? Em quem confiamos? Em quem vamos confiar hoje? Para quem vamos entregar a nossa vida e dizer, let it go, fazendo a nossa parte, seguindo as instruções, tanto dos nossos governantes, dos nossos líderes, fazendo aquilo que precisamos fazer, mas nos entregando no altar do Senhor e dizendo, Senhor, pertencemos ao Senhor, somos o teu povo, a minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor, a minha vida é sua, Pai. Como pastor orando, esta igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Cuida, faz a tua obra. Queridos, eu sempre cito o exemplo de Ana, que ao se derramar na presença de Deus por causa da sua dor, antes mesmo de voltar e coabitar com o seu homem, com o seu esposo, com o seu marido, diz a Bíblia que o seu semblante já não era mais o mesmo. Faça desses dias uma oportunidade para você intensificar a sua vida de oração, a sua vida de leitura da Bíblia. Aproveite, se você está em casa trancado como eu, aproveite os seus filhos, beije muito, cante com eles, brinque com eles. Aproveite esse momento, por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. E a promessa desse júbilo, dessa alegria, é para que esteja em nós em toda e qualquer situação da nossa vida. Quando a tempestade passar, a bonança chegar, nós vamos olhar para trás e dizer, o Senhor estava ali. O Senhor estava ali. E apesar do medo, da preocupação, da ansiedade, o Senhor estava ali, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos livrou, o Senhor nos abençoou. Queridos, nós não veremos o justo mendigar o pão. Deus é conosco e que Ele te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos caminhar para o final da nossa noite da esperança de hoje. Por enquanto, eu tenho aqui apenas um pedido de oração. Eu não sei se os irmãos anotaram aí outros pedidos, eu não pude acompanhar, mas de qualquer forma, obrigado pela participação de todas as irmãs, irmãos. Sempre mais irmãs do que irmãos, mas tem muito irmão participando aí conosco também. Seria da nossa vida, da nossa igreja, se não fossem as nossas irmãs fervorosas no Senhor. Muito bem, eu não estou conseguindo ler tudo aqui, mas todos os dias foram feitos, foram anotados com certeza. A Raquel está fazendo esse trabalho, está mandando aí para o Ministério de Intercessão e nós vamos continuar orando. Se for possível agora, se você estiver em casa, se você estiver com a sua família, eu queria pedir que você se reunisse agora com os seus. Não sei se vocês já estão todos aí juntos assistindo ou não, participando ou não. É noite de oração, é noite da esperança. Nós vamos fazer essa oração para terminar e, se fosse possível, que você segurasse aí na mão do teu esposo, da tua esposa, do teu filho, da tua filha, famílias em oração nesse momento. Eu quero orar por você, eu quero que você ore pela vida, vamos orar por toda essa situação, vamos orar pelo que está acontecendo no mundo inteiro, não é só o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, onde estou e onde muitos irmãos estão, e não é orar só pelo Brasil, nossa terra, nossa pátria, claro que nós precisamos orar muito, mas orar por toda essa situação. Tem gente morrendo, que Deus dê sabedoria aos homens, que Deus dê entendimento aos homens, que Deus mostre o caminho e que esse tempo seja um tempo para fazer com que as pessoas busquem mais a Deus e se importem mais com o Senhor do que com qualquer outra coisa. Amém? Muito bem.
Então, se você já reuniu a sua família, vamos orar. Feche os teus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite da esperança. Nós te agradecemos pela instrumentalidade da internet que hoje nos serve, hoje a nossa serva, para levarmos a palavra do Senhor, levarmos uma palavra de esperança, porque o teu povo é um povo que tem esperança, Pai. E a esperança do teu povo está no Senhor, no teu agir, na tua bênção, na tua atuação. Nós cremos que o Senhor intervém na nossa história, realizando milagres. Nós cremos que o Senhor vem ao nosso encontro para nos abençoar. Nós cremos que o Senhor vem ouvir a nossa oração em tempos de crise, dando sabedoria aos governantes, aos cientistas, para tomarem as decisões certas, para criarem os recursos corretos, necessários. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor haja, Pai. Nós cremos que o Senhor não dorme. Nós cremos que o Senhor está presente e que os olhos do Senhor estão postos sobre todos nós nesse momento e tudo o que acontece nesse planeta, Pai. Ó Deus, nós queremos te pedir em nome de Jesus que haja um mover dos céus em nossa direção, ó Pai. Confessamos os nossos pecados, confessamos a nossa negligência, confessamos, ó Deus, a dificuldade que às vezes encontramos de fazer, ó Deus, segundo o teu querer, a tua vontade, a tua palavra. Pedimos perdão, ó Deus. Pedimos perdão por pecados ocultos, ó Deus, que praticamos e por alguma razão, talvez tão acostumados a fazer coisas que consideramos insignificantes demais, mas que diante do Senhor é pecado. E pecado é pecado, ó Deus. Nós pedimos perdão, que o Senhor não nos trate segundo os nossos maus pensamentos, as palavras más que saem da nossa boca, as atitudes egoístas, ó Deus, que fluem naturalmente de dentro de nós. Ó Deus, que o Senhor não nos trate assim, ó Deus, mas que o Senhor nos trate segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor, segundo a tua graça, Pai. Ó Deus, nós descansamos no Senhor. Declaramos, ó Deus, que vamos fazer aquilo que podemos fazer. Mas aquilo que foge do nosso controle, ó Pai, ó Deus, nós descansamos no Senhor e esperamos no Senhor, ó Pai. Eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor abençoe todos aqueles que estão em oração comigo agora. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a casa de cada um, de cada mãe, de cada pai. Aqueles que estão preocupados com a saúde dos seus filhos, aqueles que estão preocupados com o pão de cada dia, porque não pôde ir trabalhar, porque não teve trabalho. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão preocupados com aquilo que haverão de comer, vestir. Ó Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor visite a tua igreja, que o Senhor, ó Pai, estenda a tua mão sobre todos aqueles que humildemente se prostram diante do Senhor nessa noite, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor os livre do mal, ó Pai. Ó Deus, e que o Senhor os abençoe poderosamente, de forma que ao passarem por isso que estão passando, ó Deus, e aquilo que ainda terão que passar e enfrentar, ó Deus, eles possam olhar para trás e perceber como o Senhor foi bom, como o Senhor foi forte e poderoso na vida de cada um, na casa de cada um, na provisão para cada um, ó Pai. Ó Deus, abençoe este planeta, Senhor, cada país. Ó Deus, existem países onde há condições, onde há estrutura no sistema de saúde, existem países que não existe a menor estrutura, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa mover no coração dos governantes, ó Pai, em nome de Jesus, para dirigir as nações na direção correta, no que diz respeito ao cuidado, ó Deus, no que diz respeito ao comportamento, ao isolamento ou não isolamento, ao trabalho, ao não trabalho, todas essas coisas que estão tão confusas na nossa mente, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor conduza esses homens a liderar, ó Deus, debaixo da tua mão,
debaixo da tua orientação e com toda a sabedoria que vem dos céus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós te agradecemos mais uma vez por todo o teu cuidado e pela tua vida em nós. Amém, amém e amém. Queridos, Deus abençoe, obrigado por nos acompanhar. Lembrando mais uma vez que no domingo nós teremos o culto normalmente como nesses dias, especialmente nesse domingo, e se for preciso, nos próximos domingos, não sabemos ainda, o culto vai ser transmitido direto da casa do pastor Wesley. A casa já está preparada, os equipamentos são testados. Então, às 10h30, nós estaremos de novo, direto lá da casa. Que Deus abençoe você, sua casa, como oramos. Uma boa noite para todos.